5 alimentos que vão ou que detonam o rim de qualquer pessoa. O meu, o seu e de qualquer pessoa. Esses alimentos precisam ser... talvez não vai dar para evitar, pelo estilo que nós temos de alimentação, não vai dar para evitar. Mas esses alimentos não precisam ser, digamos que sua alimentação de segunda a segunda. Podem ser alimentos consumidos em alguns momentos. Então eu vou falar dos 5 alimentos que mais afetam os rins. E quando a gente fala de rim, a gente tem que entender o seguinte: os rins, eles têm uma lesão gradual, lenta, e isso lá no futuro, né? Talvez não hoje que você está aí adolescente, adulto, mas quando você estiver lá envelhecendo, você vai ter um problema que, não sei se você parou para prestar atenção, a quantidade de clínicas de hemodiálise que estão sendo abertas no Brasil. Sabe por quê? Porque essas pessoas consumiram diversos tipos de alimentos que danificaram seus rins a longo prazo, porque não é porque você vai comer hoje que vai danificar amanhã, mas são alimentos que, ao consumir a longo prazo, pode ser qualquer pessoa, vai ter um problema talvez renal crônico no futuro. Tudo bem? Aproveitando, se você está chegando por aqui, por esse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, se você ajuda a gente a criar esses conteúdos para você salvar a sua vida, inclusive. Bom, eu tô aqui com alguns, tá? Os 5 principais, e eu vou começar por ele, né? O vilão, açúcar. Ah, Éder, eu como um tipo de açúcar diferente, eu não como aquele açúcar branco cristal, porque aquele açúcar, ele é ruim. Deixa eu te falar, o açúcar cristal, ok, mas existem diversos tipos de açúcares e eu não estou falando só deste açúcar, eu estou falando de alimentos que contêm açúcares, tá? Então veja só, tá? Quando a gente fala de açúcar, a gente está falando de quê? De balas, doces, chocolates, tá? Então são alimentos que contêm uma quantidade de açúcar que esse açúcar ele vai danificar os seus rins a longo prazo. Porque a gente tem no sistema renal, né, ali temos os néfrons, e esses néfrons, eles funcionam fazendo a unidade funcional de filtração do sangue. A partir do momento que a gente tem um rim sobrecarregado ou um rim que pode ser lesionado, adivinha? Aquele néfron deixa de fazer a sua função de filtração e agora a gente perdeu aquele néfron. E a lesão desse néfron é irreversível, ou seja, perdeu o néfron, já era. Por que que eu estou falando isso? E por que você não deve se preocupar agora? Nossa, eu comi tanto açúcar até hoje. É porque a gente tem milhões de néfrons. Então, se você já perdeu alguns néfrons, entenda, você continua com seus rins funcionando, porém, você não está mais com 100% deles, justamente porque o seu estilo de alimentação provavelmente contribui com perdas de néfrons. Mas o que você pode fazer? De hoje para frente, evitar comida com muito açúcar. Não é só o açúcar branquinho, cristal, que você deve evitar. Você deve evitar tudo aquilo que contém muito açúcar, tá? Então vamos lá. Então primeiro a gente já falou carnes processadas, né? Então a gente tem diversos tipos de carnes processadas, presunto, linguiça, tem vários, né? Então esses tipos de alimentos, para que eles possam ser processados, conservados, esses conservantes eles vão danificar os rins, mas assim, não é a curto prazo, é a longo prazo. Então não tem a possibilidade de uma carne ficar por tanto tempo sendo conservada e aquilo ali ser super sadio para a nossa saúde, tá? Então, carnes processadas devem sim ser evitadas, tá? Refrigerante, Coca-Cola. Inclusive, saiu uma matéria agora da Coca-Cola Zero, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só da Coca-Cola. Mas não só Coca-Cola, mas qualquer refrigerante, ele contém gordura, gordura não, contém caloria, uma caloria que tipo não te ajuda em nada. Porque quando você come uma comida que tem uma caloria, mas que aquele se transforma em energia, você foi beneficiado. Agora você tem uma caloria que não tem benefício nenhum e ainda vai prejudicar os seus rins, tá? Então refrigerante, de forma geral, devem ser evitados, tá? Então, por exemplo, você não tem que deixar de tomar refrigerante. Modere. Ah, Éder, mas e se eu quiser, eu posso parar? Cara, a melhor coisa que você pode fazer, eu parei de tomar refrigerante
vai fazer um ano este mês, que eu estou gravando esse vídeo agora, em julho de 2023, e minhas taxas melhoraram muito, porque eu levei um puxão de orelha da minha endócrina, tá? Então ela falou assim, Éder, ó, vamos parar com isso, vamos fazer exercício, enfim. Então, o fato de eu ter parado o refrigerante melhorou bastante as minhas taxas, então funciona bastante, tá? E se você não consegue parar 100%, use o refrigerante como alternativa de, sei lá, quando você for sair, numa festa, enfim, mas todo dia é legal, é viciante, é gostoso, aquela Coca-Cola gelada com gelo ali, gelinho, limão, mas aquilo ali faz mal pra gente. Então, se você puder evitar, vai ser bom pra sua saúde no futuro. Hoje você não vai sentir nada, mas é no futuro que você tá promovendo saúde para você no futuro, tá bom? Alimentos industrializados, né? Enlatados. Esses alimentos, mais uma vez, têm conservantes, congelados, enlatados, né? Eles aumentam o risco de duas doenças que mais matam no mundo e duas doenças que contribuem muito para a perda de função renal: hipertensão e diabetes mellitus. Então, esse alimento, ele precisou de algum componente químico ali, alguma coisa para ele manter-se ali dentro. Então, aquilo ali não vai ser benéfico para a sua saúde, tá? Então, tentar evitar esse tipo de alimento, beleza? E para a gente finalizar aqui, a gente tem os junk foods. É uma palavra em inglês, né? Mas que, em geral, a gente usa os junk foods para quê? Para aqueles alimentos que a gente considera, né, lixo e que a gente gosta. Já viu falar naquele burgão, aquela bomba que tem ali presunto, queijo, ovo, salada, salsicha, sei lá, né? Tem gente que come bomba, tem empreendimentos que chama bomba. Eu vou ali comer uma bomba, né? E realmente aquilo ali é uma bomba calórica que prejudica bastante, né? Ou seja, junk foods são esses alimentos rápidos, né? O hot dog, o cachorro quente, né? Então tem vários alimentos nessa classe de alimentos ali que, se você faz uso constante desse tipo de alimentação, se essa alimentação é um tipo de alimento que você consome bastante, né, vai favorecer seu ganho de peso, e seu ganho de peso favorece a diversas doenças, inclusive você vai ter o quê? Perda renal a longo prazo, não pelo aumento do peso, mas porque o aumento de peso gera hipertensão, e a hipertensão gera essa questão desse desequilíbrio, tá? Geralmente, esses tipos de alimentos não são legais, ideais para a nossa saúde. Então, se você quer evitar evitar que tenha algum tipo de doença a longo prazo, né, daqui 20, 30 anos, é importante. Ah, Éder, não sei se eu vou estar vivo daqui para lá. Mas e se você tiver? Você gostaria de fazer hemodiálise um dia sim, um dia não? Ter fístula arteriovenosa no seu braço? Entendeu? Então você pode ter um envelhecimento saudável, mas para você pensar no seu futuro, você tem que fazer hoje a sua prevenção da sua saúde.